Na periferia de Rio Branco, onde a cidade começa a desaparecer no verde fechado da floresta, vivia a família Nogueira em uma casa simples de madeira, cercada por árvores altas e um silêncio que só era quebrado pelo som distante dos insetos à noite. Antônio trabalhava como vigia noturno. Marta cuidava da casa e do filho Lucas, um menino curioso que sonhava com um futuro maior do que aquela estrada de terra podia oferecer. A vida era apertada, mas tranquila, até a noite em que o passado bateu à porta, trazendo consigo algo que nunca deveria ter sido tocado. Foi o velho amigo de Antônio, seu Joaquim, quem apareceu sem aviso, trazendo na mochila histórias de lugares distantes e um objeto envolto em pano grosso. Durante o café, enquanto a chuva caía pesada do lado de fora, ele contou que havia conseguido aquilo numa viagem ao interior do Amazonas, em uma comunidade isolada, onde ninguém ousava falar muito sobre o assunto. Quando finalmente revelou o conteúdo, a sala pareceu esfriar. Era uma mão pequena, seca, enrugada, claramente a mão de um macaco, transformada em algo duro como madeira. Joaquim explicou, com um olhar sério, que aquele amuleto concedia 3 desejos a quem o possuísse, mas que cada desejo vinha acompanhado de um preço que ninguém conseguia prever ou controlar. Antônio riu no início, achando que era superstição, mas havia algo na forma como Joaquim falava que não permitia ignorar completamente. O visitante insistiu que não era brincadeira, que já tinha visto o suficiente para saber que aquilo não devia ser usado. E antes de ir embora, deixou a mão sobre a mesa, como quem se livra de um peso que não consegue mais carregar. Disse apenas para tomarem cuidado. E saiu na mesma noite, desaparecendo na chuva, como se quisesse se afastar o mais rápido possível daquele objeto. Nos dias seguintes, a mão ficou esquecida sobre uma prateleira, mas nunca realmente ignorada. Era como se a casa tivesse mudado, como se algo estivesse sempre observando em silêncio. Foi Marta quem primeiro tocou no assunto, sugerindo que talvez pudessem pedir dinheiro, sair daquela vida difícil, dar um futuro melhor para Lucas. Antônio hesitou, mas o cansaço e a esperança falaram mais alto. Numa noite quieta, segurou a mão do macaco e fez o primeiro desejo. Queria uma quantia suficiente para mudar a vida da família. A resposta veio rápido demais. Na manhã seguinte, um homem bateu à porta. Era da empresa onde Antônio trabalhava. Com palavras ensaiadas e um olhar desconfortável, informou que havia ocorrido um acidente durante o turno da noite. Lucas, que havia ido até o trabalho do pai para levar um casaco esquecido, foi atingido por um caminhão ao atravessar o pátio escuro. Como compensação, a empresa oferecia uma indenização, exatamente o valor que Antônio havia desejado. A casa mergulhou em um silêncio que nenhuma palavra conseguia quebrar. O dinheiro chegou, mas ninguém ousava tocá-lo. Marta já não dormia, apenas chorava em silêncio, segurando a mão do filho em pensamento, como se pudesse trazer Claude de volta pela força da saudade. Foi então que a ideia surgiu, primeiro como um sussurro, depois como uma certeza desesperada. Ainda restavam 2 desejos. Na terceira noite após o enterro, Marta pegou a mão do macaco com mãos trêmulas e fez o segundo desejo. Queria Lucas de volta, não importava como. Antônio tentou impedir, mas já era tarde demais. O vento lá fora parou. O silêncio se tornou absoluto. E então, no meio da madrugada, alguém bateu à porta. Uma vez, depois outra. E outra. As batidas eram lentas, pesadas, erradas. Marta correu, com o coração disparado, certa de que seu filho havia voltado. Antônio, porém, sentiu algo diferente. Um medo profundo, instintivo, como se soubesse que aquilo do lado de fora não era mais o menino que eles haviam perdido. As batidas continuaram, mais fortes agora, acompanhadas de um som arrastado, como se algo estivesse tentando se manter de pé. Quando Marta tocou na maçaneta, Antônio gritou para que ela parasse. Em um impulso desesperado, pegou a mão do macaco e fez o terceiro desejo, quase sem conseguir falar. Pediu que aquilo fosse embora. As batidas cessaram imediatamente. O silêncio voltou e nunca mais foi quebrado. Marta abriu a porta mesmo assim, mas não havia ninguém, apenas a estrada vazia, o vento voltando a soprar entre as árvores, e uma sensação que jamais os deixaria, a de que algo esteve ali. E foi levado de volta no último instante. Os anos passaram, mas a casa nunca voltou a ser a mesma. A mão do macaco desapareceu, como se nunca tivesse existido. Alguns dizem que ela sempre encontra um novo dono. Outros acreditam que ela apenas espera, paciente, até que alguém esteja desesperado o suficiente para acreditar que pode controlar o destino. Mas na estrada velha de Rio Branco,
Ainda há quem diga que em noites silenciosas é possível ouvir 3 batidas ecoando na porta de casas isoladas. Equams aprende tarde demais que alguns desejos não foram feitos para se realizar.